Em 1990, um grupo bem treinado de atletas perdeu a vida em uma das montanhas mais altas do mundo, o Monte Elbrus. Sempre existe o risco de morte em tais altitudes, e há muitas formas de encontrar seu destino. Para esta equipe, vários fatores simples entraram em jogo. O orgulho, o clima frio e o fato de que, quando o perigo chegou, os homens estavam completamente exaustos. No entanto, houve alguns detalhes muito assustadores e inexplicáveis nesta história, e o que realmente aconteceu continua sendo um mistério. O Elbrus é um estratovulcão nas montanhas do Cáucaso com uma altura de 5.642 metros, e sua última erupção foi há mais de 5.000 anos. Está incluído na lista das 7 cúpulas das montanhas mais altas do mundo, e é o pico mais alto da Rússia e da Europa. O Elbrus atrai escaladores de todo o mundo, e alcançar o cume é um objetivo importante para todos eles. Qualquer escalador russo que se preze considera seu dever chegar ao pico, e pessoalmente conheço várias pessoas que escalaram o Elbrus sem sequer serem montanhistas profissionais. O Elbrus foi conquistado pela primeira vez em 22 de julho de 1829, como parte de uma expedição organizada pela Academia Russa de Ciências. Desde aquele momento, escaladores amadores se aventuraram nas encostas, dispostos a arriscar suas vidas para conquistar este pico particularmente alto e perigoso. A água do degelo das numerosas geleiras do Elbrus alimenta os maiores rios do Cáucaso, o Kuban, o Malka e o Baksan. O clima na montanha é cíclico e imprevisível. Nuvens espessas dão lugar a um sol claro antes de rajadas repentinas. Os verões são úmidos e frescos, mas no entanto ideais para escalar. Como em muitos outros picos, a temporada de escalada geralmente começa em maio, quando chega a primavera e a maior parte da neve derrete. No entanto, o pico permanece branco durante todo o ano em altitudes superiores a 5.000 metros. Para muitos povos do Cáucaso, como os circassianos, Adig e Abcásios, o Elbrus é uma montanha sagrada, chamada de Mestre dos Espíritos ou Montanha dos Abençoados. Supõe-se que seu cume traz felicidade e boa sorte, mas infelizmente esse não é o caso na história de hoje. No início de maio de 1990, Sergei Levin liderou uma expedição ao Elbrus com outros 5 homens bem treinados: o Dr. Sergei Farbstein, Oleg Buldakov, Valery Odintsov, Oleg Voronin e Vladislav Lazarev. Levin e Farbstein eram montanhistas experientes. Para o grupo de Levin, o Elbrus era uma espécie de aquecimento para uma viagem às montanhas Pamir na próxima temporada, onde procurariam o grupo de Kloshkov, que também havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas. Você pode encontrar meu vídeo sobre isso no link abaixo. Além disso, em maio de 1990 havia um passeio turístico pelo Elbrus e Levin e seus camaradas foram convidados a se juntar. Estavam na equipe de Leningrado, como um chamado grupo de segurança. Se alguém tivesse problemas, seriam Levin e seus amigos que viriam em seu auxílio. Foi planejada uma chamada viagem de aclimatação para o dia 2 de maio, após a qual retornariam ao refúgio para evitar sofrer o mal da altitude. Devido ao fato de haver pouco oxigênio em grandes altitudes, o corpo deve se adaptar. Depois de viver durante 3 dias no Elbrus no refúgio 11 a uma altitude de 4.200 metros, o grupo de Levin começou sua caminhada. Às 2h30 da tarde, enquanto subiam, a equipa encontrou outro grupo de escaladores que desciam. Ocorreu uma breve conversa. Levin disse a eles que planejavam subir um pouco mais alto, 4.500 metros, o que não era muito alto para um grupo bem preparado que incluía 2 montanhistas experientes. Farbstein já havia estado no Elbrus 2 vezes, e Levin havia estado nos Pamirs a uma altura de aproximadamente 6.000 metros. 40 minutos depois, o grupo de Levin parou para comer algo. Olhando para baixo na montanha, os homens notaram que o clima havia piorado. Havia um vento forte e a névoa se estendia pela encosta. A visibilidade tornou-se quase nula. Os escaladores perceberam que precisavam fazer algo rapidamente. Sua subida, é claro, tinha que ser abandonada, mas também era tarde demais para descer. Levin e seus camaradas cavaram uma caverna de neve e decidiram passar a noite na encosta. Não tinham barracas, porque não eram comumente levadas em viagens de aclimatação de um dia. A caverna de neve era a melhor opção para eles, e Levin sentiu que era uma boa prática para seu grupo antes de partir para os Pamirs. Radiaram seus planos para baixo e foram dormir. O grupo passou a noite de 2 para 3 de maio aquecendo-se com um fogareiro Primus e esperando que o clima melhorasse pela manhã. No entanto, não foi assim. O vento atingiu 30 metros por segundo, as temperaturas flutuaram entre 0 e menos 5 graus Celsius e a umidade era muito alta. No entanto, decidiram tentar retornar. Farbstein adoeceu e começou a tropeçar, aparentemente sob os efeitos do mal da montanha severo, que pode facilmente atingir até mesmo os escaladores mais bem treinados. Além disso, usava óculos e, devido à neve, umidade e névoa, praticamente não conseguia ver nada. Segundo conhecidos, estava quase cego na neve.
Ainda não haviam completado a aclimatação, e o mal da montanha poderia ter atingido qualquer um deles. Seus planos de descer foram frustrados, mas encontraram 2 montanhistas japoneses que também tentavam descer. Ao notar que esses homens não tinham equipamento suficiente e também estavam presos na encosta, o grupo de Levin os convidou a compartilhar a caverna de neve com eles, percebendo que se não ajudassem seus novos amigos, eles poderiam morrer. A caverna de neve que a equipa havia construído era boa o suficiente. Haviam cavado 2 quartos espaçosos e até conseguiram aquecê-los com a ajuda de um fogareiro. No entanto, logo uma das câmaras desabou, e os escaladores não tinham mais forças para consertá-la. 8 pessoas estavam amontoadas em um quarto estreito de apenas alguns metros quadrados. Apesar do fato de que claramente não estavam nas melhores condições, Levin continuou informando por rádio à liderança do passeio que tudo estava bem. Pedir ajuda teria sido um grande golpe para suas reputações, e ele queria evitar isso a qualquer custo. Era um escalador experiente e cuidadoso, mas era difícil admitir a derrota. Além disso, teria sido perigoso enviar ajuda, e se seus salvadores se perdessem na neve e na névoa. Em 3 de maio, no entanto, durante sua chamada noturna, Levin finalmente pediu ajuda. "Contamos com apoio", disse ele, apontando que tanto ele quanto seus camaradas estavam em uma situação perigosa. Na manhã seguinte, um grupo liderado por Lini Debril tentou chegar até eles, mas não conseguiram alcançar os escaladores devido à névoa espessa, então recuaram para o Refúgio 11. Levin decidiu ficar na caverna mais uma noite e não tentar descer. Este foi um erro fatal. Naquela noite, a frágil caverna foi coberta com neve e tornou-se difícil para os homens respirarem. O fogareiro Primus estava emitindo dióxido de carbono. Levin, Lazarev e Voronin, os 3 que estavam fortes o suficiente, rastejaram para fora da caverna e começaram a desenterrar o resto. Uma vez lá fora, os homens descobriram que o clima finalmente havia se aberto e o Refúgio 11 estava visível. No entanto, Farbstein estava completamente exausto e não estava em condições de fazer a viagem. Levin e a equipe se recusaram a deixar seu camarada para trás, mas provavelmente deveriam ter arriscado, porque naquela noite Buldakov começou a se comportar de maneira errática, aparentemente também sofrendo mal da montanha severo. Levin, no entanto, decidiu não enviar ninguém para buscar ajuda, esperando que pela manhã pudessem descer ou que a ajuda viria para eles. Então, esperaram o amanhecer na caverna. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, mas na manhã de 4 de maio, Odintsov acordou sozinho em uma caverna cheia de neve e se desenterrou. Levou 1 hora, e ele emergiu frio e molhado, mas vivo. No entanto, ficou chocado com o que encontrou na encosta nevada. Perto da entrada da caverna estavam os corpos de Levin, Lazarev e Voronin, que haviam saído durante a noite para reparar a moradia. Mais 2 homens, Farbstein e Buldakov, jaziam inconscientes dentro da caverna. Um dos homens japoneses havia desaparecido, e o segundo estava na caverna e parecia estar bem. Odintsov começou a descer e, em seu caminho para baixo, encontrou socorristas que procuravam o grupo japonês desaparecido. Mostrou-lhes o caminho para a caverna e continuou descendo. Os socorristas chegaram à caverna e começaram a levar Buldakov de volta à estação. Ele estava em condições muito ruins e, no caminho, perceberam que ele não tinha pulso. Farbstein ainda estava vivo e foi levado ao refúgio, mas morreu de hipotermia sem nunca recuperar a consciência. O homem japonês desaparecido foi encontrado não muito longe da caverna. Aparentemente decidiu abrir caminho para baixo e caiu em uma fenda, onde congelou. No final, apenas Odintsov e o outro escalador japonês sobreviveram. Uma razão para a tragédia parece simples. Levin não havia sido completamente sincero pelo rádio sobre as condições de sua equipe, quão frio e úmido estava na caverna e a gravidade de seu mal da montanha. No entanto, outras coisas fazem esta tragédia parecer quase como outro passo de Dyatlov. Primeiro, um walkie-talkie quebrado foi encontrado perto da caverna, e claramente havia sido quebrado de propósito. Quem fez isso e porquê? Havia havido um conflito entre alguém do grupo? Também faltava equipamento caro da caverna, uma braçadeira e bastões de caminhada ajustáveis de fabricação estrangeira. Essas coisas, é claro, poderiam ter sido levadas por socorristas sem escrúpulos, mas quem realmente sabe? Havia até 52 ganchos de perfuração de gelo encontrados lá, o que é muito, especialmente para uma caminhada curta de aclimatação. Tais ganchos eram simplesmente desnecessários. Isso inspirou várias teorias sobre por que os homens teriam tantos ganchos. E se eles tivessem mentido sobre sua rota? Tinham algum tipo de missão secreta? Estavam seguindo ordens secretas do governo? A resposta pode ser simples. Com toda a probabilidade, haviam trazido ganchos de titânio soviéticos extras para trocá-los por equipamento ocidental de estrangeiros.
Os ganchos soviéticos eram muito valorizados na comunidade de montanhismo e era a forma mais fácil de trocar por roupas melhores. Isso, é claro, não explica completamente a necessidade de carregar tantos ganchos durante um dia. Com quantos estrangeiros planejavam se encontrar durante uma viagem de aclimatação de um dia? Também foi encontrada uma poça de sangue na caverna de neve, e como chegou lá é desconhecido. Talvez fosse o sangue de Buldakov. Ele havia sido encontrado com ferimentos em sua cabeça e rosto, e como terminou assim também era um mistério. Ou talvez alguém tivesse vomitado sangue. A descoberta mais estranha, no entanto, foi encontrada no estômago de um dos homens. Por alguma razão desconhecida, estava cheio do cabelo de outro escalador, cujo cabelo não foi especificado. Isso é bastante assustador. Realmente haviam chegado a ter tanta fome? Ou foi o mal da montanha que os fez agir tão estranhamente? Os três que morreram em frente à caverna estavam deitados na neve meio vestidos. Alguns não tinham roupas externas, suas calças estavam abaixadas ou desabotoadas, e alguns estavam sem sapatos. Tudo era muito estranho. Além disso, um pouco mais abaixo na encosta, um grupo de escaladores novatos em barracas havia sofrido o mesmo mau tempo. Estavam com frio e cansados, mas haviam sobrevivido e abriram caminho até embaixo por si mesmos. Logo foi anunciado que Levin e sua equipa haviam morrido de hipotermia. Mas como isso pôde ter acontecido com um grupo tão experiente? Escalar o Elbrus deveria ter sido moleza. A rota que escolheram não era tão difícil, e não havia razão pela qual não pudessem ter retornado ao refúgio vivos. Há muitas teorias sobre o que aconteceu naquela encosta, desde as mais banais até o pé grande, extraterrestres e comandos de operações especiais. Dado que não temos evidência física de intervenção alienígena, abordaremos apenas as teorias que são apoiadas por pelo menos um fiapo de evidência. A primeira teoria afirma que Farbstein, sendo médico, decidiu testar algum tipo de medicamento experimental em si mesmo e seus camaradas para aumentar sua resistência, e algo deu errado. Um encobrimento assim era possível na União Soviética, e dado como naqueles dias escondiam qualquer coisa que pudesse projetar uma sombra sobre a imagem de seu grande país, talvez tenha sido isso que aconteceu. No entanto, não há provas. Outra teoria parece mais racional. Talvez Levin não tenha relatado todos os detalhes do que aconteceu em sua caverna e superestimou significativamente sua força e a força de seus homens. Ele não queria incomodar a liderança do passeio, porque sua equipa era o grupo de segurança e seu trabalho era salvar pessoas, não ser salvos. Quando pediu ajuda, era tarde demais. Há outra teoria de que o grupo de Levin estava fazendo algo que precisava ser mantido oculto do público. Há informação de que Lini Debril, o socorrista que primeiro foi salvar Levin e sua equipe, chamou Odintsov de lado quando finalmente desceu da montanha e tiveram uma longa conversa. No entanto, sobre o que foi sua conversa é desconhecido e não há registro dela. Dizem que, após esta conversa, Odintsov mudou ligeiramente seu testemunho sobre o que aconteceu na encosta. É muito provável que vários fatores estivessem em jogo. Primeiro, os homens haviam acendido seu fogareiro na caverna e o pequeno recinto se encheu muito rapidamente de dióxido de carbono e outros gases tóxicos, por exemplo, ácido cianídrico, que poderia ser liberado do álcool para acender o primus, dificultando a respiração. 3 deles saíram e, não nas melhores condições mentais e físicas, estavam desorientados e se perderam. Suas roupas estavam encharcadas. Jaquetas suadas e úmidas de penas não ofereciam proteção contra o frio. Suas roupas eram quentes, mas não projetadas para vários dias de sobrevivência exaustiva em neve fria. As penas retêm bem o calor, mas apenas se estiverem completamente secas. O próximo fator foi que o grupo começou a sofrer de hipóxia associada ao mal de altitude. No momento de sua caminhada de aclimatação, o grupo de Levin havia estado nas encostas do Elbrus apenas alguns dias e ainda não havia tido tempo de se acostumar ao ar rarefeito da montanha. Devido à falta de oxigênio, o corpo começa a morrer lentamente. Um por um, os órgãos internos se desligam, antes que finalmente o coração e o cérebro cedam. Odintsov e o escalador japonês foram salvos pelo fato de que o outro alpinista japonês decidiu sair da caverna e, aparentemente, quebrou uma de suas paredes, deixando entrar ar fresco. A noite não foi muito ventosa nem fria, então não morreram congelados. Outro problema foi o orgulho de Levin. Ao não pedir ajuda mais cedo, perdeu horas preciosas quando seus camaradas poderiam ter sido salvos. Em geral, ficar na caverna durante várias noites foi uma má ideia. Suas roupas ficaram molhadas e o mal da montanha chegou ao ponto em que, aparentemente, reinava o caos completo. Alguém comeu cabelo, alguém jogou e quebrou um walkie-talkie, e alguém caiu e se machucou ou talvez tenha vomitado sangue, causando o aparecimento de uma poça marrom escura no chão. No escuro, teria sido impossível saber o que estava acontecendo, e o escalador japonês, que aparentemente estava em melhor condição que o resto, decidiu tentar ir buscar ajuda.
No final, o diretor do passeio, Sergei Kudiav, foi proibido de um papel de liderança para grupos turísticos por 2 anos. Recebeu uma punição bastante leve porque, é claro, não poderia ter salvado o grupo de Levin de qualquer maneira, especialmente sem saber o que realmente estava acontecendo com eles. Esta teoria não explica todos os detalhes do que aconteceu. Alguns fatos permanecerão para sempre como um mistério, talvez arquivados em um arquivo classificado há muito esquecido. Em um artigo sobre a tragédia para o jornal Volnivter, o montanhista Evgeny Bayanov escreveu sobre seus conhecidos que morreram no Elbrus. Sempre levarei comigo a vívida memória de meus camaradas. Não faz sentido falar de culpa pelo que aconteceu. A culpa não é universal, mas sim judicial, e serve apenas para determinar a punição. É claro que não mereciam a punição que caiu sobre eles. Com sua morte, legam a nós, os vivos, a lição de não repetir erros. Quais? Talvez entendamos. Histórias estranhas semelhantes, é claro, aconteceram e ocorrem constantemente nas montanhas, especialmente em altitudes como estas, onde as comunicações de rádio não funcionam bem e o clima não pode ser totalmente previsto. O que você acha? Eles realmente apenas enlouqueceram pelo mal da altitude e congelaram? Ou algo misterioso aconteceu? Deixe-nos saber nos comentários. Confira meus vídeos relacionados, inscreva-se no meu canal e, como sempre, cuide-se.